Olá, cinéfilos, eu sou o Aleph Eu sou Emerson. e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um episódio aqui de The Last of Us Episódio 5 e a gente vai comentar com vocês o que a gente achou do episódio. E Emerson, boa noite, né, primeiramente. Boa E noite, boa noite. eu quero te perguntar, tu gostou desse episódio? Cara, deixa eu só iniciar agradecendo a galera que apareceu aqui. Boa. Dessa vez a gente vai tentar algo novo. Além de fazer essa live, a gente vai tentar postar logo em seguida aqui. Então, você que está acompanhando com a gente, você que está assistindo todos os episódios com a gente, saiu daqui, a gente vai lançar essa live aqui também como um vídeo. E eu tô muito animado que vocês estão colando, a gente tá mandando aqui, estamos fazendo essas lives semanais, estamos fazendo vídeos também semanais sobre assuntos secundários e também sobre The Last of Us. Acho que durante a semana a gente acaba não falando tanto, mas a gente tá fazendo também vídeos curtos, bem rapidinhos também, que sobre assuntos diferenciados e vocês estão colando e a gente vai continuar com The Last of Us até o final. E vamos lá. Termos gerais, eu gostei bastante desse episódio, cara. É como a gente falou, né? Que ele tá vindo numa crescente, e aí quando cresce demais, uma hora vai ter que dar uma descida. Mas eu achei que ele deu uma mantida na qualidade. A qualidade eu achei sensacional. Tá um clima dark, tá um clima sombrio, e pra mim é o que representa. É um clima que ele explica muito bem o que é The Last of Us. E a gente tá a gente, sabe, pra mim esses últimos episódios estão chegando junto. Assim, na minha opinião, a primeira temporada continua sendo melhor. Não sei pra você, mas isso não quer dizer que a série esteja ruim. Na verdade, eu tô achando muito bom. E eu tenho, claro, pontos positivos, pontos negativos. E tô gostando muito de como a vibe da série tá andando, como o clima tá andando, esse clima meio suspense. Meio não, é completamente suspense. E o ponto que mais tá me incomodando, como eu falei também na live passada, é que Ellie continua sem pensar. E pra mim, tipo, ela vira uma personagem muito boa quando a ação começa. Quando a ação começa, eu digo, caraca, ela tá mandando muito. Mas quando ela precisa falar qualquer coisa, eu digo, não, volta pra ação. Ó o LH, salve LH, obrigado pela presença mais Ah, uma salve, vez, legal. velho. Ele falou aqui, ó. Tomara que a Dina saia de tela. A Dina tá parecendo a protagonista da segunda temporada. Cara, Cara, ah, eu concordo, tá? aham, A Dina concordo tá plenamente. mandando muito bem na série. Isso é inegável. E ela tá melhor que no jogo, tá? Eu vou me arriscar a dizer isso. Ela tá mandando muito bem na série, cara. Caraca, velho. Não, na moral. Ela era a pessoa que tinha cabeça ali. Não, vamos fazer uma triangulação, vamos fazer, vamos acontecer. Não, tô ouvindo a galera aqui no rádio, pá. E enquanto isso, ele tava lá, tocando violão, rodando aí, chutando latinha na rua pô, cara, e fazendo besteira. Era isso que ela fazia. Pois é, cara, Mas mas você, assim. Alex, Ah, me diz o que você achou desse episódio. Como falei por cima, se você quiser também citar os anteriores, pode falar aí o que é que você tá achando desse episódio. cara, eu gostei mais do que o episódio anterior, por incrível que pareça. E assim, a gente já tá na reta final da série. Só faltam dois episódios É. agora. São 7 episódios. E eu esperava que realmente essa série engrenasse, né? Tivesse uma crescente. E eu acho que tá acontecendo. É muito melhor, mas tá tirando a Ellie de cena. Só no final que deu uma voltada pra ele mesmo. Pois é, LH. E exatamente, era isso que eu ia falar. É que dessa vez a Dina ficou escanteada, porque ela tomou uma flechada, beleza. E aí o episódio focou mais na Ellie. Eu acho que nesse episódio a gente viu a Ellie mais próxima que a gente tinha do que a gente tem do jogo. Foi a Ellie mais próxima que a gente viu. Mas antes de chegar lá, eu queria falar as duas coisas que mais me incomodaram nesse episódio, de longe. A primeira coisa, eu não quis falar no episódio passado porque a gente tá falando do episódio 4. Apesar de que o trailer, já que cada final de episódio aparece o trailer do próximo episódio, a gente não evita falar muito pra gente falar justamente na próxima live. Mas assim, a primeira cena é da mulher lá do hospital falando sobre a coisa dos esporos. Ah, porque tá no ar essas coisas. Cara,
A primeira temporada, os diretores executivos falaram assim: não, vamos tirar os esporos porque a gente tem uma ideia muito melhor aqui. Aí me inventaram a conexão neural pra atrair os bichos e tal. Essas coisas aí, pra ter hordas e hordas de bicho. O que tá sendo muito mais aplicável na segunda temporada do que na primeira. Porque na primeira, o que muita gente reclamou foi justamente a falta de infectado. Só tinha humano na primeira temporada. Mas beleza, ponto positivo pra segunda temporada, tá tendo muito mais bicho. Só que, cara, se você muda a ideia, você mantém ela, velho. Se você quiser alterar, faz uma boa mudança. Mas não faz uma desculpinha de uma mulher que tá falando lá no início. Fala aí qualquer coisa. Ah, porque fulano, porque cicrano, porque tem uns bichos lá do subsolo. E beleza, aí volta os esporos por quê? Porque sim. Aí, meu irmão, você não faz isso, cara. Você mantém a tua ideia e adapta como é que a Nora vai morrer. Porque toda essa rebolada que eles fizeram é pra justamente estar no final do episódio a Nora ter infectado igualzinho no jogo. Aí os caras reclamam, aí tem gente que fala, mas é adaptação, tem que mudar. Pô, mas pra fazer um negócio desse aí pra fazer uma desculpinha dessa, o que eu não acho ruim, pela forma como a Nora morreu, que foi igual no jogo, não é ruim, mas a forma como colocaram os esporos, pra mim é uma coisa muito. É uma desculpinha patética, desculpa. É, a Ellie ideal, a série tá sorrindo demais. Parece que não tá com vontade de se vingar. Pois é, LH, mas eu acho que nesse episódio ainda ela já deu para ver um pouco da raiva que ela tem, coisas que a gente não viu nos outros episódios. Ela tá lá, você pai, você pai. Tá ligado? Eu não sei se tu chegou a ver isso, Emerson. Pelo menos nesse episódio deu pra ver que a Ellie tá um pouco mais com raiva, pelo menos. Deu pra ver mais. Só falar do ponto anterior, que Sim. assim, eles mudaram e assim, na minha opinião, melhor mudar do que deixar ruim, sabe? É. Fez. Viu que não teve engajamento, viu que não teve essa parada, viu que não foi pra frente. Na minha cabeça tem que mudar mesmo e levar pra frente, sabe? Tem que deixar claro que mudou. É que nem uma série lá dos Estados Unidos. Aí a galera faz tal com um personagem, por exemplo. Aí aquele personagem, sei lá, se aposenta, não sei o que, faz alguma coisa, a galera troca, tal, aí faz um episódio assim, aí dentro do episódio, aí tipo, faz questão de dizer que, tipo, é ele aqui com esse é um novo ator, mas o personagem continua igual, e vida que segue. Eu sei que dá aquele estranhamento, assim, pra gente que tá assistindo, mas eu acho que faz parte também, sabe? Então eu vejo assim, é uma tentativa de voltar ao jogo, então, eu acho que ainda é válido, pelo menos na minha mente, ao meu ver, eu acho que é válido ainda por causa disso, sabe? Eles fizeram a parada, viu que não teve engajamento, viu que não deu certo, viu que não levou pra frente, diz assim, ó, gente, fizemos aqui, não deu certo, volta ao principal, volta, porque sabe que a galera gosta, que dá certo, que já é amarradinho com toda a parada, e bola pra frente. Não sei o que LK vai achar também, comenta aí, fala com a gente, diz o que você acha sobre isso. Mas assim, eu acho que foi assim, pelo menos viram que não tava dando certo. Ô, Emerson, se Sabe? tu puder, tu se abaixar só um pouquinho, porque tá cortando um pouco tua cabeça. Só abaixar um pouquinho mesmo. Isso, dá uma relaxadinha. Pronto, aí, ó. O LH tava jogando The Last of Us 2. Vou falar pra você, a Abby é um bom personagem. Parando pra pensar, a Abby é uma pessoa melhor que a Ellie. Não acho. Eu não acho. Porque talvez você pode achar depois, lá pro final do jogo, você pode imaginar isso, beleza. Mas no início do jogo, a Abby não é. Eu não acho ela melhor que a Ellie, não. Porque ela mata o Joel. É uma psicopatia muito grande a forma como ela mata o Joel, tá ligado? No jogo, eu tô falando, tá? E na série também é basicamente a mesma coisa. Então, assim, talvez ela aprenda. Deve ter aprendido, né? Tanto que no final ela fala lá com a Ellie que eu não vou brigar com você, eu não vou lutar com você, essas coisas. Mas enfim. É, essa questão do. Tipo assim, beleza, eu concordo um pouco contigo, Emerson, que tipo assim, beleza, se for pra deixar o que era ruim, é melhor mudar mesmo. Só que, tipo assim, pelo menos se esforça pra fazer algo que tenha sentido, tá ligado? Porque, tipo assim, a morte da Nora, beleza, foi top. Foi muito legal. Foi muito legal. Mas, assim, fizeram isso pra justamente por causa dos esporos. Foi só por causa disso, tá ligado? Foi só por causa disso. Mas beleza. É um detalhe, é um detalhe. Mas ok. E a outra coisa que me é,
Ao LH. Sim, no início deu muito ódio, mas depois fui gostando do personagem. É, também LH. Não é que eu fui gostando da personagem, mas eu fui entendendo a motivação dela. Eu fui entendendo o lado dela. Tipo assim, não, beleza, eu entendo teu lado, beleza. Eu entendo porque que você fez aquilo. Apesar de ser muito, né? Enfim. Mas. Nossa, Ah, falando nisso, ele descobriu nesse episódio, né? Por que que Joel morreu. pois é, Caraca. pois é. E a frieza no olhar dela, pô, achei massa, tá? Eu gostei Ela disso. mentiu na cara dura, ela olhou e disse, eu sei. Essa é a Ellie que a Aí, gente quer ver, sabemos aí. caramba! Essa é a Ellie que a gente quer ver, caramba! É isso! Pô, Vocês entenderam agora? E assim, pô, velho, achei muito massa. Nossa, brocou demais. e a outra coisa que eu não gostei foi o seguinte: tem uma hora que ela pega, vai lá no teatro, naquele cinema lá, sei lá, e vai tocar Future Days. Ela começa, If I ever want to lose you. Aí ela para. Falei, cara, por que que eles fizeram isso? Porque, tipo assim, quando você começa o jogo, o início do jogo, uma das primeiras cutscenes ali é o Joel tocando pra Ellie. Uma cena tocante, uma cena linda, que emociona. Aí no primeiro episódio não tem isso, não tem. Aí você fala, beleza, mas por que que não botaram? Porque nesse universo a infecção foi criada em 2003 e a música foi lançada na vida real, a música foi lançada anos depois. Logo, essa música não existe nesse universo. Então, como é que ela tocou essa música sendo que não existe nesse universo? Tá ligado? Aí, você. Toda aquela desculpa que você tinha do primeiro episódio caiu por terra. Porque se ela tocou aqui, então quer dizer que essa música existe. Mas como é que essa música existe se foi a infecção foi antes? Aí, bicho, é um paradoxo. E tá errado! Porque caramba, essa cena é muito impactante, velho. Era pra estar no primeiro episódio. E não colocaram. Então, tipo assim, esse é um ponto negativo que me incomoda mais. Porque não é só nesse episódio, isso rebate lá pro primeiro. Olha aí, ó. Ó o Matoso, cuida, pai. Pensei que iria entrar no passado nessa cena. Pois é, LH, era um ótimo momento, né, pra fazer isso, mas não fizeram flashback. Mas enfim. Por isso que eu não gostei dessa parte, tá ligado, Emerson? Bota fé, bota fé. Cara, e aquele. Tá, isso é um grande. É, vou dizer que é um furo de roteiro. Não É. sei se é um grande furo de roteiro, mas é um furo de roteiro. E aquela ajudinha que o roteiro deu na hora, as meninas no meio do tiroteio, pá, 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 pá. Aí chega um cara do nada, o salvador da pátria. Como é o cara ali, tudo preto, só o fundo branco. Caraca, Jesus? Peraí, Aí o peraí, cara, peraí, pá, peraí. pá. O Matoso falou aqui. Larguei a série porque não falaram dos preconceituiches. Ai, cara, na moral. Mas continue, desculpa, perdão, eu tive que ler isso aqui. Aí os caras lá, pô, no, apareceu o Salvador, tá ligado? Aí quando foi ver, o menino pronto, veio farejando, da paixão, ele, meu amor, meu amor, meu amor, e foi parar lá. Não, claro, depois falaram, né? Não, e lá a triangulação que vocês fizeram, tal, 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 mas achei meio ajuda de roteiro. O que é que você achou? Tipo assim. Cadê? Mas a música nesse universo pode ter sido lançada antes. Pô, LH, mas só que, tipo assim, literalmente, os produtores falaram que essa música não era pra existir na primeira temporada. Literalmente. Os produtores falam. O Neil Druckmann. Ih, tua câmera caiu, Emerson. Não, já volto, já volto. Eita. Enfim, Já volto, já volto. vai lá, vai lá. Opa, deixa eu desativar dele aqui. Tipo assim, galera, vai ficar assim, tá tela preta, tá, gente? Daqui a pouco ele volta. É. Já volto, já volto. Aham. Como é o nome? Perdi o raciocínio. O que que eu tava falando, gente? Me desculpa aí. Me ajuda aí, galera. O que que eu tava falando? Me ajuda aí, galera. O que eu tava falando aí? Eu me perdi. Você tava falando da música. Ah, a música, tá. É. Não tem como tirar essa música muito. Ah, então, tipo assim, os próprios produtores falaram que não existia essa música. Eles mesmos disseram. Aí agora eles voltaram atrás? Aí eu falei, cara, não tem como tirar essa música, muito importante pra história, não tiveram coragem. Não, exatamente, LH, exatamente. É retcon, é retcon. É, a música é muito importante pra história, pra narrativa dos dois personagens.
Não tinha como eles tirarem essa música. Aí os caras se inventar essa desculpa, porque nesse universo foi lançada antes. Aí desculpa. Aí virou zona. Aí virou zona, virou bagunça. É igual os esporos. Os caras voltaram com os esporos nessa série, por quê? Porque sim. Aí vira bagunça. Aí vira bagunça. Pra que roteiro? Pra que roteiro? Tá ligado? Então, assim, é dose, tá ligado? É dose. É... Agora, tirando isso, foi um bom episódio. Foi um bom episódio. Foi Eu um bom episódio. gostei. Eu acho que Eu ele. achei que o menino apareceu ali meio do nada, assim, sabe? Meio que como um salvador, pá. Quando tava tudo que tava acontecendo. Pensei que a menina ali ia morrer. Aham. Caraca. Nossa, na moral, eu vi ali e disse, pronto, já foi. Vai jogar no Vasco, já foi. Mas assim, eu achei o andamento de tudo muito legal, sabe? Muito dinâmico. Personagem mais fraca, por incrível que pareça, Ellie. Eu tô me incomodando bastante, porque ela não usa a mente pra nada. Mas na hora que a ação começa, aí ela vira assim a melhor, na minha opinião. Veio a promessa, né, do irmão de. Ah, isso acho que você vai querer falar. A promessa de no próximo episódio a gente vê o irmão de Joe. É verdade. Você me lembrou de uma coisa, tá? LK, LK, qual a sua opinião sobre isso, LK? Eu tinha falado no terceiro episódio aqui na live. Quem puder ver, acessa aqui o canal. Eu falei assim: é decepcionante a gente não ver o Tommy indo atrás de vingança. Mas eu falei o seguinte, eu falei, eu ainda tenho alguma esperança de que o Tommy vá atrás. E a gente já viu no diálogo, quando o Jesse apareceu, que ele foi junto com o Tommy. Então o Tommy foi atrás de vingança. Então, fila de perdão. Eu quero uma fila de desculpas aqui pelo Tommy, a começar por mim. A começar por mim. Uma fila de perdão para o Tommy, tá? é... A LH, desculpa, mas a Abby da série é ruim. Depois que eu sei como ela é no game. Quero ver ela contra os Serafitas, contra o nível máximo de infectado. Não consigo ver ela lutando contra. LH, mas é porque a gente também viu muito pouco da Abby na série. A gente só viu ela em um episódio, praticamente. Um episódio. Então, assim, o meu medo é. Só tem 2 episódios agora pra concluir a segunda temporada. O meu medo é se ele começar a terceira temporada e fazer a metade a metade da história com a Abby. Aí, meu irmão, os caras devem ser muito corajosos, porque a gente vê a série por causa da Ellie, por causa do Joel, por causa desse núcleo. Se os caras começar com a Abby, eu não sei não, hein, Emerson? Seria ousado. É, Cara, eu acho que seria bem ousado, tá? Acho que seria muita coragem, mas, pô, se a gente visse pelo menos um episódio na perspectiva dela, eu acho que também seria interessante. Muito interessante. É, a gente sabe que vai parar meio que no meio do caminho, isso, né? provavelmente. Porque vai ter mais uma temporada pra frente, né? Então a gente acredita que não vai terminar tudo agora. É, mas tô curioso. Cara, você viu um. Tá, tem umas coisas aqui pra comentar também que a live termine. Mas você viu que começaram a postar umas fotos assim, tipo, Joe e Ellie. Aí Pedro Pascal e a menina que tá fazendo Ellie. A Ed. Caitlyn Dever, a atriz da Abby. Eu tô ligado. Eu vi Caraca, essa. velho, parece demais. Parece muito, velho. Eu vi isso daí, cara. Eu vi isso daí. Olha, LH, Tommy não é bunda mole, desculpa. Fila de perdão pro Tommy. Então, assim, beleza. Então a gente já sabe agora que o Tommy foi atrás de vingança. Beleza. A Abby iria ser a Alice. É verdade, é verdade. LH falou um negócio interessante. A atriz da Abby, ela fez uma audição pra ser a Ellie, mas ela não passou. Aí agora ela foi pra Abby. Então, loucura. Menina, velho, o episódio que eu a vi, né? Parecia que ela tinha um rosto meio como se fosse, tivesse renderizando. É como se fosse alguma coisa tivesse renderizando assim. Sabe aqueles episódios, sei lá, série antiga, tipo, é, Jurassic World, sabe? Aí Aham. que eles vão fazendo os novos filmes, e aí tem que ter alguém da primeira temporada, aí aparece uma pessoa e a cara dela é CGI. Uhum. Essa mina parece que é isso também. Eu acho. Eu não sei, alguma coisa na cara dela assim é diferente. Que parece CGI também. Tô ligado. Ao LH, nosso mexicano preferido, jamais criticado, jamais criticado. Nunca É, critiquei.
Nunca critiquei. Nunca, e se achar algum vídeo criticando, foi com certeza a inteligência artificial, gente. A IA tá cada vez mais avançado, tá? É inacreditável a tecnologia das IA hoje em dia. Se achar É, aqui no nosso canal, hacker. com certeza. Eu ainda queria a Abby bombada, tirou a identidade dela. Também queria LH, mas assim, eles fizeram a personagem conforme a Ellie. Então, tipo assim, já que a Ellie é mais de boa, então, se a Abby fosse bombada, ia ser muita apelação, ia ser uma diferença absurda, tá ligado? Eu sou defensor da Abby agora, eu gosto muito dela, LH. Mas então, cara, tipo assim, agora falando sobre o episódio, é, Só, tirando só a... uma parte antes Ah, da gente entrar no episódio. Caraca, você viu que a personagem que tá fazendo Ellie, a atriz que tá fazendo Ellie, ela desativou o Instagram? as redes sociais todas, né? Eu vi isso aí. Caraca, a É, galera tá fazendo altos vídeos lá, pô, tem muita gente pegando no pé complicado. dela, zoando, essas coisas, tá ligado? E essa é a merda do cara, da pessoa ser Ser escalada. famoso, né? Só que a culpa não é É dela, pô. verdade. A culpa é de quem escalou ela. A culpa não é dela, tá ligado? Mas enfim, é uma pena, né? Pô, Coitada dela. complicado, velho. Aí, tipo, ficou os memes na internet, zoação, tal, pá. Aí a menina ficou com hiperfoco, né? Que falaram que ela tem TDAH e autismo, né? Uhum. Diagnosticado. Aí ela com hiperfoco pra ficar com parecida com a personagem, tentou, tentou, tentou. Aí não conseguiu e desativou as redes sociais pra não ficar consumindo, né, esse conteúdo e ficar fazendo mal pra ela. Mas é bom, Aí eu isso é bom fiquei, pra ela, caraca, me inclusive. deixou pensativo, cara. Fiquei pensativo. Aí, ó, é Complicado isso legal. aí. Olha, legal. Os meme do. É fogo, os brasileiros. O Marquita. Pois é, cara. Cara, eu tenho certeza que grande parte desse meme saiu do Brasil, cara. Chegou até ela. Eu tenho certeza, cara. Putz, grila. O que a galera zoa de Marquito nas redes sociais é inacreditável, pô. Tá ligado? Nossa, com Fi- certeza ela deve fi- ter visto. Ele fizeram. apareceu na televisão, pô. Ele foi pro programa do Ratinho, É! mostrou com a camisa e tudo. Pois é, Ele e o Ratinho. fizeram um pôster do. Fizeram um meme do. Tem um pôster oficial do Last of Us da segunda temporada. E pegaram a cara dela e fizeram uma cara dela parecendo aquele ovo do gato de bota, sabe? Pô, velho, sacanagem, tá ligado? Sacanagem. Mas enfim. Agora, voltando pro episódio, tirando aquelas partes que eu falei que eu não gostei, foi um bom episódio. Teve uma dosagem de tensão na hora certa, teve uma dosagem de ação na hora certa. E a parte final foi muito top e foi o episódio que eu mais gostei da Ellie durante a temporada inteira. Mais do que o primeiro, do que o segundo, essa foi a Ellie que foi a mais próxima que eu falei assim, pô, essa é a Ellie que a gente quer ver. É a Ellie que tá com raiva, vingativa. Porque, beleza, foi uma coisa que eu não falei e eu peço perdão porque realmente me passou despercebido. Tem coisas, gente, tem coisas aqui que às vezes passa despercebido. Às vezes você vai ver outras opiniões e fala, pô, realmente faz sentido, tá ligado? E tipo assim, que nem a gente não comentou muito sobre a parte do eu vou ser pai no episódio passado. E cara, parando pra pensar, realmente faz sentido o que eu ouvi algumas pessoas falaram, que tipo assim, cara, ele tava muito de boazinha, feliz, alegre e tal. Cara, você tá atrás ali pra vingança, meu irmão. Ela tá ali com sangue nos olhos. No jogo, quando ela descobre que ela tá grávida, a Dina fala: "Pô, eu não queria ser o peso". Ela fala: "O que você tá sendo agora?". E fica um clima tenso, pesado. E ali na série você via ele muito assim: "Nossa, você pai. Ai, que bonito". E parecia que tava esquecendo porque estava ali no local. E agora, nesse quinto episódio, a gente viu uma Ellie parecida com o jogo. Uma Ellie que tá com raiva. A Ellie que chega na Nora. E a Nora é uma cebosa, tá? Meu Deus do céu. Você viu a parte que ela falou com a Ellie ali? Ela teve o que mereceu e tal. Que bichinha miserável, doido. Então, assim, foi a Ellie que eu gostei nesse episódio. Finalmente, é uma Ellie que ficou parecida com o jogo. Pelo menos nesse episódio. Não sei o que tu achou, Emerson. Não, eu concordo. Ele veio com um clima bem dark, bem sombrio. As telas, assim, a composição de tela era uma composição bem mais fria, bem mais escura, assim. Tanto que eu tava assistindo aqui em casa, né? Desliguei as luzes e tal, para conseguir enxergar a tela inteira, né? Sem reflexo. E, sabe, esse clima tenso, sombrio, como eu falei no início, né, da live, eu acho que ele representa o que é The Last of Us. E acho que é por isso que ele é tão bom. É, eu acho que assim, ela tá ficando mais.
fria, mais densa, mas eu acho que, tipo assim, do meio pra frente do episódio, quando a ação começa, pra mim é onde fica melhor. Sim. Eu acho que quando ela ainda tá ali no início do episódio, ela ainda tá assim, tipo, eu vou ser pai, ainda tá muito bananona, tá ligado? Tá muito ali bestona. Tipo, até começar a engrenar, aos meus olhos demora um pouquinho ainda. Tu Pra, falou, pra a parada começar a rodar. tu falou exatamente o que o LH falou aqui agora. Que ele falou aqui, no começo ela me incomodou muito. Sincronizado. Aí, ó. Sincronizado. Tu falou exatamente o que a LH falou. E que assim, eu concordo, eu concordo. Eu acho que só que a Ellie não fica só no final. Eu acho que ela começa a engrenar do meio pro final. A partir do momento que ela tem que entrar no corredor, ali depois de 20 minutos de episódio, digamos assim. Isso, É ali isso. que é ali que ela começa a ser Ellie. E assim, gente, eu vi algumas pessoas, eu vi na live passada, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Eu vi na live passada gente falando, criticando a gente, tipo assim, mas se fosse um cara qualquer aí e tal, vocês não estariam reclamando desse jeito. Velho, a gente literalmente aqui nesta live reclamou do Joel fazendo terapia, uma coisa que é totalmente fora do personagem. A gente literalmente reclamou do Joel. Isso não é perseguição com a Ellie. A gente tá falando o que a gente tá vendo, pô, na nossa frente. Tipo assim, E por que a nos gente tá falando só da Ellie e nenhuma das outras personagens? porque ela é Por que só ela protagonista. tá ruim, pô? Tá ligado? Porque ela é protagonista, gente. A gente literalmente reclamou do Joel fazendo terapia. Pra mim é uma coisa escabrosa um bagulho desse, tá ligado? Pra mim isso não existe, o bagulho. Sumindo, Hã? do Tommy sumindo, Entendeu? antes outro. Então, tipo assim, é, esse negócio aí não é que é perseguição com a Ellie. A gente. E outra, a culpa nem é da Ellie, pô. A culpa é do roteiro, gente. Porque, tipo assim, a parte do eu vou ser pai. Tu acha que foi ela que fez ali de improviso? Claro que não, pô. Algum cara lá escreveu lá, seu Neil Druckmann, seu Craig Mazin, os seus produtores executivos, e falaram assim: não, fica felizona aí. Esquece que tá com raiva. Ela tem que seguir o roteiro, gente. Então, tipo assim, a culpa não é da atriz, a culpa. Entendeu? Então, assim, não é questão Falando de nisso, perseguição com a Ellie, tá ligado? É a realidade. falando nisso, cara, naquela hora ali que as duas conversam, tipo assim, pô, você acha que se você quer voltar agora, você quer continuar e tal? Eu achei massa da personagem. Eu achei que, tipo, pô, ela tá meio que voltou à consciência aqui e disse assim, pô, se você quiser, você volta e eu continuo aqui, sabe, vida que segue, até te ajudo a voltar e depois eu volto pra fazer minha vingança, porque eu quero sangue. Porque é o que a personagem quer, né? Sim. Só que eu achei que até também foi um desencargo de consciência, assim, pra se acontecer alguma coisa com a personagem, né? Disse, não, não, eu vim aqui, eu sou adulta, tal, aí contou, tá, uma coisa, esse background também da personagem, né? Pô, eu morava na floresta, aconteceu isso, isso, Bom isso, aí diálogo. minha família morreu assim. Pô, achei esse background muito legal. E ele compôs pra história e pra personagem. Porque agora a gente sabe por que que ela quer ficar ali. E também a gente. Ela ganhou mais profundidade, né? Sim. Então eu gostei bastante desse diálogo, tá? Bom diálogo. Bom diálogo. E é um diálogo que a gente não vê muito no jogo. Então foi um bom diálogo, foi uma profundidade a mais pra personagem. Aham. E é por isso que a gente tá gostando mais da Dina do que da Ellie. Da temporada como um Mas, todo. e, e- mas eu achei meio que ficou parecendo assim que eles estavam fazendo isso meio pra dizer assim: ó, se a Dina morrer, foi ela que quis, ela não tem nada a ver com isso. É. Olha, legal, tô vendo eu tô vendo, eles vão estragar a Abby. Falei perto do meu amigo que jogou, me chamou de louco por gostar da Abby. Cara, não sei, a gente vai ter que ver, mas é muito cedo pra avaliar a Abby nessa série, sendo que a gente só viu ali um episódio, tá ligado? O meu medo é, sei lá, focarem muito a segunda temporada só nela, só nela, só nela. Mas assim, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas assim, pô, a gente criticou muito a Ellie, mas esse episódio eu tenho mais elogios a ela do que crítica, sabe? Eu acho que finalmente eles acharam
um norte ali, um caminho pra ela e fala, pô, segue esse caminho, que é vingança. E parece que ela finalmente teve essa parte. Lógico que, tipo assim, mas você quer dizer que você apoia a vingança e tal, essas coisas. Não, gente, é tipo assim, é pelo contexto da história e do jogo, naquele momento que tá se passando, entendeu? Eu acho que esse foi o episódio mais coeso que teve na temporada. Não sei se você concorda, mas eu acho que foi o episódio mais coeso, apesar de dois furos de roteiro, né? Dois furos de roteiro que teve nesse episódio, né? Dos esporos e da música, né? Mas eu creio que, tipo assim, a música é muito importante, então tem que deixar, apesar do furo de roteiro. E os esporos foi importante só pra matar a Nora. E assim, esse final de episódio, cara, foi top, hein, bicho? Eu não sei se. Mas eu achei, eu gostei demais. Olha aqui, rapidão. Eu tenho críticas por ela ser burra demais. Só isso, de resto foi excelente. É o que a Emerson tava falando aqui agora, tá ligado? Mas, cara, esse final foi top, tá, hein, Emerson? Na moral. Não, foi muito top. Nossa, aquela perseguição, aquele. é, Foi lindo aquilo, tá lindo demais. Ela, não, eu sonho com isso toda noite e tal. É muito complicado. Aí joga assim, ele teve tudo que mereceu. E ela sai correndo, e a galera começa a tiroteio, pá, pá, pá. Eu digo, ê, o pau Cara, quebrando, e pá. nessa hora que ela fala isso, Pô, você quer cara. esganar ela. Mas esganar. Mesmo entendendo o outro lado, você quer esganar. Porque foi muita sacanagem ter falado aquilo, velho. E ali representa bem o que a gente sente, velho. Cara, uma coisa, né, que você falou assim, que alguém pode dizer assim, pô, você acha que vingança vale a pena e tal? E eu achei interessante esse comentário, né? E acho que vale a pena a gente falar aqui que é tipo, a gente tá pensando nas composições das personagens e Exatamente. também pensando muito em quem os personagens são na outra obra deles, que é a obra primária, né? Que é o jogo. Então, por exemplo, quando eu olho assim, essa busca desenfreada por vingança, eu olho e digo assim, cara, tá óbvio, óbvio que isso daí só vai dar mais morte. Se, Exatamente. se fosse tipo assim, alguém me perguntasse, o que é que você acha dessa busca por vingança? Eu vou dizer, cara, vai acabar em morte. Quem mata pela espada, morre pela espada, tá ligado? Exatamente. Quem vai na arma, vai morrer pela arma. E isso que a gente vê o tempo todo na série. É a galera querendo vingança e mais morte, 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 vindo por conta disso. Parece é, dono de terra, antigamente. O que é que Uhum. era? Era uma família aqui, outra família aqui, aí, fulano matou alguém há 20, 30 anos atrás. Aí quando a pessoa consegue uma idade, maioridade, vai lá e mata a outra. Mas agora alguém da família vai querer vingar o sangue do de cá, aí mata. Alguém da família de lá vai querer. E fica nesse jogo, meu amigo, por anos, 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 até ter alguém de mais coragem e dizer assim: isso daqui já tá rolando há muito tempo e agora eu vou cortar. É isso que eu acho. Mas Uhum. quando a gente tá olhando para essa obra em específico, a gente pensa na obra em relação ao jogo. E é por isso que a gente diz assim, pô, tá esquisito esse personagem aqui, porque esse personagem aqui não é parecido ou não está agindo parecido como ele tá agindo no jogo, sabe? Não é o que a gente diz assim, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado. A gente pode até Exatamente. falar sobre isso, mas a gente tá dizendo assim, em comparação ao jogo, isso aqui tá acontecendo. Em comparação ao jogo, isso aqui tá acontecendo. Em comparação ao jogo, eu tô achando que tá burro aqui. Não, assim, exatamente, porque você falou um negócio muito importante. Tipo assim, por exemplo, a gente criticou muito a decisão do Tommy ter ficado. Porque a gente agora sabe que ele não ficou. Mas até então a gente achou que ele tinha ficado. Então, tipo assim, claro, claro, se você pensar racionalmente na vida real, claro que foi a decisão certa. Lógico. Mas no contexto daquela história que a gente viu no jogo, não faz o menor sentido pro personagem, entendeu? Claro que você, se você analisar na vida real, tipo assim, cara, vingança é um negócio que só vai piorar, só vai trazer morte. E é verdade. Mas, como é o nome? Cara, tem um canal que é muito excelente, cara. Um excelente Iago Martins, que ele faz críticas do The Last of Us, sabe? E ele fala um negócio muito importante que eu vi sobre isso. Ah, mas a galera pensa que tem que fazer tudo igual no jogo e tal. O Tommy ficou porque ele tem que organizar a cidade e tal. E assim, é um pensamento válido, é correto, de fato. Só que, tipo assim,
A gente quer ver adaptação, o que parecido com o jogo. Você quer ver igual que nem o jogo? Sim, quero. Eu quero. Sim, acertou. Entendeu? Então, assim, é, a vingança, claro que é algo ruim, não presta, entendeu? Mas por que a gente quer que isso aconteça? Porque no final, pelo menos no final do jogo, a mensagem é passada. Os personagens, se todo mundo se ferra porque vai buscar vingança, para no final ter aquela mensagem. E uma mensagem pesada. E aí o impacto é maior, entendeu? Então, assim, é por isso que a gente quer que as coisas aconteçam, para ter essa mensagem repassada no final e dizer, pô, não valeu a pena. Se fosse, claro, se fosse uma história real, aí diz assim, o que é que você faria ou o que você recomendaria de fazer? Quer dizer, parceiro, morreu. É isso aí. Morreu, ninguém vai reviver ninguém indo lá com a arma atrás do outro. Então, senta aí, relaxa e vai reconstruir a cidade porque é um pai, tem família, tem filho, tem galera aí. E com certeza alguém ou algumas pessoas não vão voltar dessa viagem. Ó, e é por Mas isso. Oh, desculpa. É por isso que o LH falou aqui que ele falou assim: eu posso gostar da Abby da série, mas a do game ganhou meu coração. Agora, por que a Abby ganhou o coração dele? Porque a gente entendeu o lado da história dela e no final do jogo ela entende que é aquilo que não adianta buscar vingança. Que ela fala, pô, não vou lutar com você, Ellie, tá ligado? Tipo assim. Então tem esse negócio, a vingança é fundamental para a história do game todo. Pois é, LH, eu não entendo do jogo, mas eu gostei muito da série. Que, pô, que bom, pai. É meu pai comentando. É, por enquanto você tá gostando, né? Por enquanto, mas vamos ver também. Ainda não acabou a série. O Tommy tem que ser um matador de lobos e morrer porque ele queria a vingança e morreu tentando ela. É, LH, é tipo isso. Ó o Blemer aí, ó. Grande Blemer, cuida. E aí, Blemer? Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Fala, Aleph. Primeiro episódio que me empolgou nessa temporada. Essa é a Ellie que eu tava esperando nesse tempo todo. E a gente tá falando isso aqui ao longo dessa live, Blemer. Essa é a Ellie que a gente tava esperando. E eu gostei muito. E isso acarretou no final, que foi um final de episódio eu achei muito top, tá? Aquela porrada em cima da Nora. E aquela parte quando ela tem que torturar ela. Representou muito bem o que é no jogo. Cara, que cena excelente, Emerson, na moral. nossa, muito bom. Caraca, você só se animou com esse episódio? Eu fiquei animado com o segundo episódio também e com o quarto episódio. Pra mim, esses dois também foram excelentes. Não, pois não, mas eu gostei do segundo e do quarto. O segundo, pra mim, é o melhor episódio da temporada. Pra mim, é o melhor episódio. O quarto eu tinha dado 8, mas eu acho que eu vou baixar ele. Porque eu acho que esse episódio é melhor. Tá ligado? Eu gostei mais desse episódio. E eu acho que eu acho que ele tem menos polêmicas, inclusive, esse episódio. Se você analisar, acho que ele tem menos. Ele tem furo de roteiro, mas ele tem menos polêmicas. Tipo assim, o quarto episódio foi um bom episódio, mas no final teve aquele negócio. Ah, eu vou ser pai, essa coisa. O terceiro episódio foi um episódio ok, mas foi muito parado. Foi muito parado, não aconteceu muita coisa. O segundo episódio, pô, excelente. O primeiro episódio teve polêmica também, com relação ao personagem da Ellie, tá muito diferente e tal. Eu acho que esse episódio, ele é mais assim, ele é mais de boa, tá ligado? Ele é mais uma linha reta assim, e não tem muita polêmica, ele é mais coeso. Essa Ellie, como eu falo, a aparência Mas dela não faz falta não, o LH falou aqui. Mas eu não sei se você acha isso, Emerson. Eu achei que esse foi mais tranquilo, menos polêmico, foi um episódio mais coeso. eu achei que ele foi mais centrado na história, né? Ele tentou fazer a história rodar mais, né? E eu acho que isso é um ponto que eu acho que é muito forte para a série como um todo, né? Que ele Aham, foca ali na história, tal, não vai mais tanto secundário, tal. Como a gente vê, tipo, tem episódios inteiros na primeira temporada, né? Que eles aham. são bem, tipo, é uma história em paralelo ali. Tá mostrando, tipo assim, é a luta ali, tal, aí do nada, pá. São dois caras numa fazendinha. Sabe? Sim. Aí depois, pá, voltou a história ali. Esse, ele é mais denso para a história no geral. E eu acho que isso fortifica bastante o roteiro. O LH, eu vou ser pai, o que gerou de meme no programa do Ratinho. Mas falar realmente tem que ter mais tempo, tem muita coisa ainda. Pois é, legal, vamos descobrir. Mas assim, o final do episódio mesmo, pra quem viu, o final termina num flashback, tá?
que o Joe aparece lá, e aí garotinha e tal. Então a gente já sabe que o próximo episódio vai ser focado no flashback do Joe e da Ellie. Já tem o trailer disponível pra gente ver e tal. Então, assim, talvez seja o episódio mais parado da série, tá? Talvez. Mas vai ser um episódio que talvez vai focar muito na relação entre os dois e vai fortalecer mais isso. Vamos ver se ele vai mostrar a mesma sensação e emoção que a gente tem no jogo. Eu acho difícil, porque ele tá numa parte que não entra igual no jogo, essa parte do flashback. Mas vamos ver. Queria ter gostado dos outros episódios, mas não consegui. Eu entendo, Blemer, eu entendo. Se você ter não gostado e muita gente não ter gostado. Mas assim, é. Cara, tipo assim, pra mim, por exemplo, o segundo episódio é o melhor de todos, porque eu achei que teve decisões ali que foi melhor que no jogo, entendeu? Mas teve algumas decisões também que foi pior que do jogo. Mas teve um equilíbrio e tal. Eu parei no segundo episódio, Matoso. Ainda tá valendo a pena ver o resto? Eu acho que vale, Matoso. Eu acho que Provavelmente. vale. Eu acho que Provavelmente vale. bastante. Acompanha, eu acho que vale. Você não vai, provavelmente você não vai gostar do terceiro episódio, porque assim é muito parado. O quarto episódio tem aquela coisa que você não vai gostar, aquela zoeira do eu vou ser pai. Mas é o episódio que era até então era mais coeso com o jogo, e agora esse episódio passou a ser mais coeso com o jogo. E já tá no final. Já tá no final do episódio. Já tá no final da temporada, são 7 episódios, só faltam 2 episódios. É normal que tenha esse crescimento. E eu acho que isso tá acontecendo agora. O episódio 2 e o episódio 5 são os melhores sobre LH. Eu concordo, LH. Pra mim são os dois melhores aí. Agora, Do pra episódio 4 finalizar, também. Emerson, e aí? Quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Eu acho que a gente conseguiu resumir bastante o episódio. De que a gente falou como foi o episódio no geral, falamos dos principais temas, de como eles impactam na frente e coisa que aconteceram impacta aqui agora, né? E o ponto forte e o fraco de cada personagem, né? Então acho que a gente conseguiu sintetizar bem nos 40 minutos que a gente tá aqui em live o episódio. E, de novo, episódio muito forte, muito bom. O clima dark dele representa muito bem o que é o jogo. E eu acho que isso para mim é um ponto muito forte. Novamente, Ellie para mim ainda tá meio fraca nessa série. É, os pontos de ação dela são para mim muito melhores do que quando ela tá em fala. Quando ela tá ali em fala, quando ela tá ali conversando com as outras pessoas, cara, ela não pensa, cara. Isso me irrita, velho. Isso me irrita muito. Ela faz sempre as decisões mais burras possíveis. Ela quer tancar um exército assim no peito. Ela esquece que ela é a prova de zumbi, mas ela não é a prova de bala. E aí parece que ela corre de peito aberto pros caras matar ela, sabe? E isso me dá muita agonia. Mas, no geral, para Matheus que perguntou ali o que a gente tá achando tipo, se vale a pena assistir, para mim ainda vale muito a pena assistir. Quando a gente começou a falar aqui na live, né, eu tinha achado que o episódio 4 tava melhor do que o 5, mas aí quando a gente começou a Discutir. rebater aqui, aí eu realmente joguei ali o 5 pra cima ali. Então, pra mim, como tier list, né? A ranqueada ali É, dos episódios tá o 2, 5, 4, e aí fica só o 3 ali embaixo, né? O o 3 e o piorzinho. 1, né? E o 1 também. O 1 Ó, foi bem devagar também. deixa eu ver aqui rapidão, cara. Teve muito comentário agora, gente. Obrigado pelo comentário todo mundo. O primeiro comentário aqui, eu dei risada, desculpa, mas olha ali. Eu não gostei quando entrou o sabão Omo. Você já entendeu, né, Emerson? O sabão Omo. Omo. O sabão, pá. Depois eu te falo. Se eu falar aqui, não vai ser cancelado. Enfim. É, eu vou ser pai. A Jane ainda embora com tudo e deixando ele sem nada no game. Nossa, isso é verdade, LH. Isso é verdade. Isso é uma decisão muito irresponsável. Ou para você ver como a vingança segue as pessoas. Ó, Gustavo. Gustavo, obrigado pela presença, irmão. Seja bem-vindo aí à live também.
A cena dos Serafitas ficou insana. O criador do The Last of Us se inspirou no simbolismo do período medieval. Durante a Idade Média, o intestino era considerado o órgão podre do corpo humano e responsável por corromper o homem. Por isso que todos os soldados tiveram as tripas arrancadas. É como se fosse um ritual de purificação. Caraca, Caraca, Gustavo, velho. que comentário. Pô, Na valeu. moral, isso daqui, ó, Bom informação. nível da live aqui, pô. Informação para essa live aqui, entendeu? Muito obrigado. Que comentário, assim, cirúrgico. Isso dá para entender agora um pouco mais da profundidade dos Serafitas. Logicamente que não é algo que a gente, né? Ainda assim é uma coisa meio sádico, né? Mas, pô, que comentário. Muito obrigado, Gustavo. Pô, você é louco. Parabéns aí. Na moral. Excelente comentário. E faz todo sentido agora, né? Parando pra pensar quando tem aquela cena de tortura. É... A Ellie parece que não tem ódio quando fala. Te falta ódio. É, LH, aquele meme da Ellie assim, ó. A Ellie do jogo pegando a Ellie da série. Fala assim, ó. Você é fraca, te falta ódio. Tá ligado? É, quando começou as cenas dela sozinho, pareceu muito um gameplay. Gostei demais, o Blemer falou. Eu gostei também, Blemer, na moral. A gente gostou bastante, inclusive. O LH, o dele é 25431, esse episódio dele. 2, depois o 5, depois o episódio 4, depois o 3. É igualzinho. Pra mim, o 1 tá lá no inferno. Tá lá do lado do capeta, seu episódio 1. Essa merda. Na moral. Eu vou ser. Seria a fala de Clisma? Pois é, pois é. Gente, essa é minha mãe, tá? Inclusive, feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha mãe e para todas as mães do Feliz Dia Brasil. das Mães. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Ainda é Dia das Mães. E Dia das Mães é todo dia, tá? Não é só hoje, não. Não se esqueçam disso. É, Mas, gente, para finalizar aqui, eu também gostei desse episódio. Tô gostando, eu acho que tá valendo a pena sim ver a temporada. Você não vai gostar de uma coisa ou outra, mas eu acho que ao todo vale a pena sim, beleza? E, gente, eu acho que é isso. A gente passou um pouco do tempo, porque infelizmente nós temos que acordar cedo. A senhora tava fora de casa o dia inteiro, mas quando deu a oportunidade, eu dei Feliz Dia das Mães. E tô aqui dando de novo agora, para todo mundo ver. Mas enfim, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Eu gostei do episódio. Eu acho que a temporada, acho que vale a pena seguir a temporada até o final, eu acho. E assim, vamos ver o que vai sair pra frente. Mas por enquanto o salto tá sendo positivo e tá sendo, eu acho que melhor que da primeira temporada, inclusive. É um pouco polêmico essa aí afirmação, mas eu acho que tá sendo um pouco melhor. Gente, fala aí, Emerson. Fala aí. Eu queria agradecer todo mundo que tá aqui. Isso. Agradecer vocês que estão acompanhando as lives, cara, tá sendo muito divertido. Comentar aqui, falar com vocês, ouvir, por exemplo, a ranked de vocês, LH sempre aí fortalecendo. Pô, chegou o Gustavo ali e trouxe informações muito, muito úteis pra gente aqui. E, cara, eu queria agradecer bastante vocês. A gente vai estar sempre aqui. Todo final de episódio a gente vai aparecer aqui. Vamos comentar o episódio, dizer o que a gente achou. Pontos positivos, negativos, ponto de alta, ponto de baixa. Então, acompanhe aqui. Se você quiser, sempre acompanhe com a gente no final de cada episódio. A gente também está aqui aparecendo durante a semana com vídeos secundários também, mais trabalhados, editados. Então, acompanhe aqui o canal da gente também, dá uma olhadinha para ver se você gosta. E a gente está sendo também tendo bastante engajamento ali nos vídeos rápidos. E isso está me surpreendendo bastante, eu tenho gostado bastante também. Então só tenho a agradecer para vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, galera. Gente, obrigado. Pô, deu 10 espectadores aqui simultâneos aqui durante a live. Pô, obrigado de verdade para quem compartilhou e tal também ajudou, para quem deixou o like. Galera, de verdade, de coração, muito obrigado, sinceramente. Vocês estão ajudando muito a gente a continuar com esse canal e eu agradeço a companhia de todos vocês. A gente vai continuar aqui todos os domingos até finalizar a série e a gente vai sentir um pouco de falta disso também, porque tá sendo muito legal fazer isso com vocês. Feliz Dia das Mães de acabar o dia. Boa, Blemer, exatamente. E eu agradeço a presença de todos. E, cara, próxima live aí, quando tiver, se possível, compartilha pro amigo, pro vizinho, pro cachorro, pra bexiga toda aí. Não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal que ajuda demais a gente continuar nosso trabalho. E semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com mais uma live aqui no canal, beleza? Gente, obrigado mais uma vez e tamo junto, galera. Obrigado de verdade. Cuida. Ó, a can do Emerson aterra eu. Tamo junto, galera. Valeu! Valeu.